Começa agora diretamente dos estúdios da TV ABCD, em São Bernardo do Campo, mais um programa líder de audiência, o programa Logcomex. Quem vos fala é Fagner Gouveia, desejo a todos um bom dia. E no programa de hoje eu tenho a honra e a oportunidade de entrevistar ela, nada mais nada menos que Miriam Regazzo. Ela que é psicóloga, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos, MBA em Gestão Estratégica, pós-graduanda em Neuropsicologia, coach, licenciada internacionalmente, gestora de pessoas com experiência em mais de 15 anos na área de transporte. Motivo esse que recentemente atingiu a coordenação do curso de Tecnologia em Transporte Terrestre, na Faculdade Zumbi dos Palmares, aqui em São Paulo. Além disso, ela é consultora em gestão de saúde, na Patersan Consultoria. Bom dia, Miriam. Tudo bem contigo? Bom dia, Fagner. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Os nossos telenautas devem estar pensando nesse momento o que aconteceu com a professora Cláudia Bock. Ela ainda se recupera da intervenção cirúrgica e creio que na próxima semana ou nas próximas semanas ela já esteja de prontidão para apresentar o seu programa. Um grande beijo, Cláudia. Boa recuperação a você aí que nos assiste de sua casa. Bom, Miriam, vamos começar o nosso bate-papo gostoso, informal. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, quero deixar claro ao nosso telenauta para que envie suas perguntas no link ao vivo, www.tvabcd.com.br. Participe na linha ao vivo, enviando as suas perguntas. O programa de hoje tem como tema legislação, educação, saúde e segurança em transportes. Sobre o aspecto comportamental, nada melhor do que recebermos uma psicóloga que vai falar um pouco para a gente sobre como funciona o comportamento, não só das empresas, do colaborador e também do governo, já que no aspecto de legislação vamos falar sobre a Lei 12.619. Perfeito? Então eu vou passar a palavra à Miriam para que ela faça mais uma breve e sucinta apresentação e comente um pouco sobre essa lei, o que é essa lei, o que ela faz por nosso telenauta. Com você a palavra, Miriam, fique à vontade. Bom, essa vivência que eu tenho de mais de 15 anos no transporte fez com que eu me deparasse com muitas situações. Uma é a questão da gestão nessa empresa, de preparar esse profissional, de selecionar bem esse profissional que vai atuar no transporte, em todas essas políticas públicas que são adotadas para que se faça segurança. Eu acho que o poder público ele tem sim uma meta que é redução de acidentes, que é ter uma segurança, só que o transporte e muitas de outros ramos de atividade, eles caminham numa mão contrária disso. Hoje morre muita gente em acidentes de trânsito. E isso é pouco divulgado, né, Miriam? É pouco divulgado. E aí eu falo assim, qual a gestão que a empresa de transportes tem feito para diminuir esses acidentes? O que ela tem ido em busca de formação desse motorista para diminuir acidente? Que ela tem cuidado da saúde desse profissional? E aí nós temos hoje políticas públicas que são adotadas. Quando a gente fala em legislação, né, 17 anos após o primeiro automóvel que chegou no Brasil, em 1910, nós estamos falando de mais de 100 anos de legislação. Então tem muita informação. E pouca gente sabe, né? Essa informação nem sempre é aplicada porque é desconhecida. Perfeito. Então, a lei precisa ser conhecida, entendida e aplicada. E aí eu falo de um programa de formação, que é por parte de instrutores de trânsito também, que também tem uma norma específica de formação para esses profissionais. E eu tenho visto, Fagner, que nem sempre está sendo adequado, nem sempre ele cumpre esse papel de fazer essa diferença do que uma política pública determina, que é ele estar ao lado desse poder público para desenvolver programas de segurança no trânsito. Nós estamos em plena década de ação, que começou em 2011, termina em 2020, que é um programa da ONU, das Nações Unidas, das Organizações das Nações Unidas, para reduzir uma das maiores causas de acidente de trânsito. Isso também eu não vejo pouca divulgação, né? E o governo tem cumprido? Até porque o programa Logcomex, pela ótica do comércio exterior internacional, precisa se adequar também ao governo brasileiro. Ele vem se adequando a essa legislação, essas recomendações da ONU? Então, essas recomendações, a ONU visando a redução de mortes mesmo, sendo uma das maiores causas
Hoje se fala de mais de 1.300.000 mortes no ano. E o Brasil, nós estamos no 5º lugar nesse ranking. Estando no 5º lugar, começou o programa em cinco estados só. Em São Paulo, por exemplo, não está, né? Está em Sergipe, Mato Grosso, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e mais algumas cidades onde, primeiro, como é que a gente vai monitorar esses acidentes? Aonde eles acontecem? Por que eles acontecem? Quais são as causas? O que envolve comportamento? O que envolve estrutura? O que envolve o automóvel? Né? Quais são as causas? E aí, quando a gente vai ver os dados estatísticos, eles não são fidedignos. É só a gente avaliar o que o Ministério dos Transportes determina como mortes no trânsito e o que o Ministério da Saúde determina. Então, essas informações estão sendo coligadas, se unindo, para depois, a partir desse modelo, né, desses 5 estados, isso seja multiplicado para o Brasil e para o mundo, com o objetivo de reduzir o número de mortes, que ainda é muita coisa, né? Uma atenção precisa ser dada para esse tema. E como o governo, né, tem visto, tem atuado diretamente? Porque nós falamos aí dos 38 ministérios, falamos de 2, da saúde e dos transportes. Existe uma boa comunicação? Agora você como profissional, né, não só como psicóloga, mas também como gestor empresarial, que sempre está nas empresas. Como é que é o impacto disso na ponta? Ou seja, para o motorista, falando do dia a dia, do cotidiano, porque enquanto a gente está aqui no estúdio gravando, no ar-condicionado, está acontecendo o dia a dia em São Paulo, no Brasil, e o impacto na ponta? Tem dado resultado? Como é que você faz essa análise, essa avaliação, Miriam? Eu vejo assim, depende muito da demanda do momento, né? Depende muito de toda uma politicagem que existe por trás de um determinado assunto. Então, se existe interesse, se algum político, se algum órgão se interessa por desenvolver e cuidar daquele assunto, e a coisa acontece. É esse debruçar diante de um tema que eu vejo a necessidade. E aí nós vemos também políticas públicas, uma aqui, outra lá, isso às vezes está muito solto, não existe uma integração, o que eu chamo de sinergia, né, entre os órgãos, o Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente fala de leis federais, nós falamos de leis estaduais, de leis municipais, elas se relacionam umas com as outras, né? Mas, por outro lado, eu vejo que falta um interesse maior do poder público para reduzir o número de acidentes, para cuidar dessa questão, e também das empresas, porque às vezes a empresa está falando de quê? De sobrevivência. Ela está falando de um frete mais barato que eu vou ter que pagar para poder conseguir aquele cliente. E o frete mais barato significa o quê? O motorista agregado, o motorista que nem sempre tem um caminhão condizente com aquilo que eu quero para o meu produto, para a minha entrega. Então, aí depende de todo um contexto, né? De todo um contexto ideológico, daquele empresário que realmente queira atuar com qualidade, daquele empresário que queira o conforto do seu motorista, do seu trabalhador, daquele empresário que realmente queira investir. Então, assim, é toda uma sinergia ligada desde o profissional, da empresa, do poder público, do poder que vai regulamentar e que vai fiscalizar como é que estão sendo desenvolvidas todas essas ações. Perfeito, maravilha. Viram só, caros telenautas, o programa de hoje, a tônica, a dinâmica que a gente tem? E por falar em programa de hoje, eu recebi aqui na linha ao vivo um grande abraço à dona Leonora, que nos manda a pergunta. Ela faz uma pergunta aqui para a Miriam. Ela disse que a filha dela está tirando a habilitação e ela queria saber se na origem, né? Porque na verdade não há interesse do poder público, mas se na origem, lá na autoescola, que é uma espécie de recrutamento e seleção, lá na origem do motorista, agora falando em primeira pessoa, a dona Leonora quer saber se os testes eles são efetivos, psicologicamente falando, e ela quer saber se de fato se aprende alguma coisa nas autoescolas ou tem que ir para a rua mesmo. Um grande abraço, viu, dona Leonora, para a senhora. É claro que a prática que vai ser a aplicação dessa teoria. Como eu tenho visto, até por conta de trabalhar com formação de motorista desde de 99, então eu estou em sala de aula formando motoristas e estou formando instrutores de trânsito. E até final de semana eu estarei num curso de especialização, que também é uma política pública,
para que eles se desenvolvam mais ainda. Então, essa necessidade existe. Até minha filha, recentemente habilitada, o que ela diz dos centros de formações de condutores? Ah, mãe, poxa, não está condizente com a realidade daquilo que você me diz. O instrutor de trânsito falou tanto mal da polícia, falou tanto mal da CET, e aí você vê, existe uma formação, foi realizada, mas as ações estão contrárias àquilo que está previsto. E aí se cumpre tabela. Então, eu falo, o programa de formação educacional das primeiras habilitações está muito falho. Quando você fala do teste psicológico, a psicologia tem algumas ferramentas para conhecer como é que são as habilidades daquela pessoa. Quando você fala em estar no trânsito, estar no volante de um carro, são cerca de 60 movimentos por minuto que nós fazemos, em movimentos de perna, de braço, de olhar para espelho, de toda a dinâmica que eu tenho que ter, a dinâmica atencional que eu tenho que ter, atenção concentrada, atenção discriminada, atenção difusa, são muitas as informações. E a psicologia tem algumas ferramentas que são os testes para avaliar se aquilo que eu preciso de habilidade, aquela pessoa tem. E eu falo para vocês, assim, até por estar mais de 15 anos trabalhando e selecionando motoristas profissionais, eu já me deparei com situações de motoristas que não tinham habilidade suficiente. É o que a gente chama de motoristas acidentógenos. E aí tem a questão de toda sobrevivência de novo. Tem CFCs que vão lá, não, vamos fazer de qualquer jeito, passa o dedo aqui mesmo que não tenha aula. Isso está diminuindo, tá? Pelo que eu tenho visto. Tem a questão da avaliação psicológica, se a gente reprovar demais, aí a autoescola não manda pra gente. Então vamos dar um jeitinho, vamos aprovando. E aí são pessoas nesse processo de recrutamento e seleção que você está dizendo, que estão indo para o trânsito, que não têm a habilidade necessária. Eles podem se desenvolver? Podem. Vão desenvolver? Vão. Só que vão pagar caro por isso. Que aí vai acontecer o acidente, são colisões, são reações que se tem, são relações que não são respeitadas. É aquele motorista que não vai respeitar um caminhão, que não vai respeitar um ônibus. E influencia no comportamento direto no trânsito. Influencia nessa relação toda. Então, assim, educação de trânsito para mim começa onde? No berço, lá em casa. Desde que a criança está sentando na cadeirinha, se ela tiver a oportunidade de ter, ali, de estar no automóvel. E eu fiz uma pesquisa breve, assim, informal, com os meus alunos em relação, pergunta para a família de vocês, os filhos, os sobrinhos, os vizinhos, se lá no ensino fundamental foi dito sobre educação de trânsito. Ninguém. Assim, teve um caso de 50 alunos, um caso que a criança referenciou, olha, a professora falou de educação de trânsito, que a gente tem que tomar cuidado de atravessar a rua. Então, assim, o tema é bem amplo, né? Ele vem lá da infância, e aí tinha que ter um programa de formação muito eficaz dessa primeira habilitação. Um programa, uma avaliação realmente que se avalie se aquele condutor tem a habilidade mental necessária, atencional, de memória, de planejamento, de coordenação motora, para ser um motorista seguro no trânsito. Né? Perfeito. E você defende a tese, então, Miriam, que seria necessária uma adequação, um novo modelo, talvez uma readaptação do modelo existente? Porque até uma curiosidade minha agora em primeira pessoa, os testes psicotécnicos, eles influenciam de fato nessa análise para saber se o possível motorista, o candidato, tem essa condição? Sim. São provas, assim, que vão fazer uma amostragem do comportamento daquele motorista. Então, por exemplo, tem um teste de atenção concentrada, que é a capacidade que ele tem de se concentrar na tarefa. Então, se ele consegue desenvolver aquilo no papel, ele já me dá a referência de que ele vai conseguir se concentrar no trânsito. É por associação, teoricamente? Digamos assim, se ele se comporta dessa forma aqui, ele vai se comportar dessa forma lá. Perfeito. E aí outros testes que envolvem ajustamento mental, ajustamento social, que é os famosos tracinhos, né? Isso, que tem gente que fala assim, que bobeira fazer tracinhos numa folha, mas não, aquilo é um retrato da personalidade. Olha só. Daquele condutor, ele diz muito. Diz muito sobre ele. Maravilha, estamos aqui encerrando. Você pensa neste momento, Terinal, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Log Comex. Eu tenho a honra e a oportunidade de entrevistar Miriam Regazzo,
ela que é psicóloga, está nos dando uma aula, na verdade, sobre termos da psicologia e sobre a associação da psicologia no trânsito. E para continuar esse bate-papo, no nosso próximo bloco, segure aí, telenauta, não saia daí, nós vamos falar um pouco sobre essas reações e vamos falar um pouco sobre a visão empresarial, corporativa, dessa segurança e dessa saúde que a gente está como pauta no programa de hoje. Um grande abraço e até o próximo bloco. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Eu comecei minha reeducação alimentar numa quinta-feira. Já na segunda eu tinha perdido 600 gramas. Eu percebi que o programa funcionava mesmo. Eu sempre tive complexo com meu peso. Tomei vários remédios por conta própria. Funcionou, mas depois o peso voltou em dobro. E aí começou aquela briga com o efeito sanfona. O contador de pontos foi a ferramenta que mais me ajudou. Com ele, eu descobri que eu não comia muito. As minhas escolhas alimentares que eram ruins. Quando eu estava desanimada, eu conversava pelo blog. E sempre recebi uma palavra de apoio. A principal dificuldade foi resistir às tentações. Sempre surgia uma festinha, um churrasco. Eu estava numa situação que eu me escondia por trás das roupas. Só usava roupas largas. Era frustrante. Hoje, eu adoro comprar roupas. Sou referência de sucesso no meu trabalho e na minha família. O Dieta e Saúde fez uma grande mudança na minha vida. As histórias que eu via no Dieta e Saúde me inspiraram, e agora eu sei que é minha vez de inspirar outras pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade. No Dieta e Saúde você tem duas opções, seguir os cardápios sugeridos ou montar as suas próprias refeições. No início eu usava os cardápios sugeridos. Com o tempo eu aprendi a me alimentar e passei a criar as minhas próprias refeições no contador de pontos. Com isso eu ganhei liberdade nas escolhas. Eu focava só na alimentação. Mas eu percebi a força da comunidade quando fiz meu primeiro post e recebi muitos comentários. Isso é muito motivador. Eu sempre postava para desabafar nos momentos de crise Pac-Man. E todo mundo me motivava. Isso foi o que mais me ajudou no processo. Eu ficava horas na academia e nada disso ajudava no emagrecimento. Eu percebi que nem precisava tanto assim. Que era só controlar a alimentação e ser ativa fisicamente. Consegui até dar mais atenção para minha família, porque faço só o necessário, sem excesso. Emagrecer me fez perceber que a diversão não está limitada a sair para comer. Eu tirei o foco da comida e passei a viver muitas outras coisas. Depois de Dieta e Saúde, eu passei a dançar. Eu estou aprendendo samba, forró e zouk. Eu saltei de paraquedas, fiz rafting e até tentei aprender a surfar. Eu não teria feito nada disso sem o Dieta e Saúde. Voltamos agora com o segundo bloco do programa Logcomex. Quem vos fala é Fagner Gouveia e no programa de hoje eu tenho a honra e a oportunidade de entrevistar Miriam Regazzo. Enquanto estávamos no intervalo comercial, no break dos nossos patrocinadores, nós falávamos aqui, né, Miriam, batendo papo informalmente, sobre neuropsicologia. Porque no primeiro bloco do programa, a professora Miriam nos deu uma aula, de fato, sobre as relações comportamentais e técnicas, não só da adequação da lei, mas a gente acabou caindo para a ótica e falando um pouco aí sobre o comportamento no dia a dia. E aí me surgiu uma curiosidade, ela é pós-graduando em neuropsicologia.
Miriam, explique para a gente, de uma forma resumida, o que é a neuropsicologia, a neurociência e como essas ciências, né, podem ajudar a teoria na prática, no dia a dia. O estudo da neuropsicologia, ele faz o quê? Ele estuda as bases biológicas do comportamento. Então, é todo o sistema nervoso e de como é que ele se relaciona com esse meio, né? Então, é essa interação dessa pessoa com o meio ambiente que ela vive. Então, a gente vê que tem muitas coisas. A gente está falando de 86 bilhões de neurônios trabalhando em prol da sua adaptação, do seu ajustamento no meio ambiente. Então, tudo que acontece no organismo, ele tem um motivo, que é preservar a sua vida. Então, quando a gente fala de estresse, o estresse é o quê? É uma defesa, é um alerta, é um sinal é um alarme de incêndio que toca no nosso organismo, dizendo, opa, se cuida que alguma coisa não está bem. Só que nós hoje, com a globalização, com a vida que nós vivemos hoje, esse alarme de incêndio está tocando direto. E é isso que adoece. Então, o estresse ele é extremamente benéfico. Ele é uma defesa do organismo, só que nós não estamos sabendo lidar com ele. Então, a neuropsicologia ela vai entender essas reações do que essas bases psicológicas vão reagir no comportamento. Por que as pessoas se comportam de determinada maneira? Tem uma causa, tem um funcionamento de um sistema nervoso que está desencadeando isso. E para isso existem também algumas ciências de apoio, como a programação neurolinguística, né? A PNL, conhecida popularmente como PNL, que é a programação neurolinguística, e o coaching, que é a arte de fazer perguntas. Aproveitando já o ensejo, Miriam, comente para o nosso telenauta o que são essas ciências, o coaching, o que é a PNL, porque é usado como apoio nesse caso, né? São. A neurociências ainda é nova, né? É uma ciência recentemente chegada ao Brasil e muitos estudos estão sendo feitos com o objetivo de quê? De entender como é que nós funcionamos, por que de determinadas coisas. Muita coisa ainda está por se descobrir, né? O coaching, ele é o quê? É uma estrutura de um programa que envolve toda a parte cognitiva, de desenvolvimento cognitivo, de programar o seu cérebro. O nosso cérebro, ele é possível de ser programado. Se eu estiver pensando positivamente, eu consigo programar ele em prol daquilo que eu quero. Se eu pensar negativamente, ele vai me declinar em prol daquilo que eu quero. Então, tanto a programação neurolinguística como o coaching, ele tem essa meta. Onde é que você está? Eu tenho o estado atual e qual é o estado desejado. E que caminho que eu tenho que percorrer para chegar aqui. Então, o coaching, ele tem aquela questão que popularmente se fala do treinador, né? Mas não é bem um treinador. Eu faço uma analogia com o motorista de táxi. Motorista de táxi, você senta no carro e fala assim, eu quero ir a tal lugar, eu quero saber qual que é o destino. Ele te leva, ele te ajuda a conduzir ao caminho. Só que se você não disser para ele aonde você quer chegar, você não vai chegar. Então, o trabalho do coaching e do coachee, que é a pessoa que está recebendo esse atendimento, digamos assim, e o coach, que é a pessoa que seria o motorista de táxi, eles vão trabalhar em conjunto. Onde você quer chegar? Quero chegar aqui. Tá, eu tenho ferramentas para te ajudar a chegar aqui. Ele começa a aplicar essas ferramentas, passo a passo, para que se construa esse caminho. E aí o que você faz? É como se você programasse todo o seu cérebro em prol do seu objetivo. E é mágico. Eu digo por experiência própria. Quando eu tracei um objetivo, você foca. Por mais que tenha situações contrárias que vão contra aquilo, você fala, meu propósito é esse. E esse focar faz com que você mantenha a sua atenção maior, a sua memória está mais voltada, você começa a interagir com pessoas que estão falando sobre aquilo que você quer chegar. Então, é bem interessante. Maravilha, perfeito, excelente. Então, uma dica aí para o nosso telenauta, segundo a professora Miriam Regazzo, uma dica fantástica, talvez usar a PNL, a Programação Neurolinguística e o Coaching, seja você o coach que recebe a carga, a sessão, ou seja você um estudante da ferramenta, é fantástico para você programar o seu alvo, atingir o seu objetivo. E aí, Miriam, chegou uma pergunta aqui do nosso telenauta, do Zupo.
O Zupo, na verdade, ele tem uma pergunta aqui, Miriam, ele diz assim: um grande abraço a todos da TV ABCD, a toda a produção, um grande abraço ao Zupo mais uma vez. E ele quer saber se a PNL, o coaching, pode ser usado em todas as esferas da vida, pessoal, profissional, porque se você tem uma meta e um objetivo, teoricamente se dá para usar em tudo. É bem por aí, Miriam? Esse é o caminho? Tem o coaching, que ele é específico para cada situação que você quer. Você quer, olha, eu não estou legal com a minha carreira, então ele é um coach de carreira. Então é um coach que vai ajudar você a focar esse trajeto aí. Tem um coach de vida, olha, eu quero emagrecer. Então, coaching de vida, o coaching vai ajudar você a chegar onde você quer. Deve ser bem procurado aí pelas mulheres, né? Para redução de peso. Bacana. Bom, Miriam, excelente. Agora, entrando aí na tônica, nós estamos chegando na metade do nosso programa, o tempo passa muito rápido e nós temos muitas perguntas. O Dino Guazanelli, um grande abraço à Lídia, perguntas do Bezerra, a gente tem muitas perguntas aqui do nosso Telenauta, agradecemos a audiência. Nós estamos tentando resumir todas as perguntas em uma única. As perguntas aqui como um todo, Miriam, e aí até para ajudar a enaltecer a sua fala, elas falam sobre o comportamento. Estão pedindo de uma forma resumida para falar um pouco mais sobre o comportamento. Você como psicóloga, né? Porque como funciona o dia a dia, eu aproveito até para juntar com a minha pergunta. Por exemplo, eu moro na cidade de Osasco. A gente apresenta o programa aqui ao vivo dos estúdios da TV ABCD em São Bernardo do Campo. São 40 quilômetros. Eu levei mais de 2h30 para chegar até aqui. Muito tempo eu passei a Marginal Pinheiros inteirinha, né? E vi buzinaço, gente brigando, um xingando a mãe do outro. A gente vê que infelizmente acontece isso no dia a dia. O porquê que isso acontece? É uma intolerância? É o estresse que está aguçado? Como funciona? Fala um pouquinho mais pra gente, Miriam, sobre isso, sobre o aspecto comportamental. Eu vejo que nos grandes centros, nas megametrópoles, existe sempre uma urgência. Todos estão com pressa, todos têm aquela ânsia de chegar mais rápido. E aí, assim, todas as emoções que envolvem esse processo, a ansiedade, muitas vezes é o medo porque eu vou chegar atrasado, é a raiva porque o outro está impedindo o meu caminho, o meu trajeto. E também, todas essas emoções, o quê? A fisiologia das emoções, elas existem para regular o meu comportamento, para que eu me adapte à situação. Só que se nós formos até falando voltando aí a neurociências, nós temos uma parte do cérebro mais emocional, uma parte mais primitiva, mais motora e uma parte mais cognitiva. Então, quando você reage muito impulsivamente, você está trabalhando com a base do cérebro, que é a parte mais primitiva. Você me xinga, eu te xingo. Pá! É aquela reação mais primitiva mesmo, não vou falar animalesca, né? Porque às vezes é meio que animal mesmo as agressões que a gente vê, seja no trânsito ou em qualquer outro lugar. Né? Algumas até covardes, né? A gente observa. Então, nós precisamos trabalhar muito mais com a parte cognitiva, do conhecimento. São interações no trânsito que nem sempre a gente sabe o que está acontecendo com o outro, por que da pressa do outro. Aí ele está buzinando atrás, vai tirar o pai da forca e você não sabe se ele está realmente indo tirar o pai da forca. Você não sabe a pressa e a urgência dele. Então, o que eu tenho tido e que eu passo muito para os meus alunos, é bom que ele esteja na sua frente do que atrás de você. Só que para você ter esse conceito, você precisa estar bem com você mesmo. E esse estar bem que é a grande dificuldade. Você fazer uma análise pessoal de como é que está o seu humor hoje. Tem gente que sai de casa brigando com o filho, chutando o cachorro, brigando com a mulher e quer descontar no primeiro que aparece. E aí, às vezes, é você que está lá nesse primeiro que aparece, né? Então, eu acredito que assim, as coisas acontecem de dentro para fora. Como você vai reagir com esses estímulos todos que estão à sua volta, é um problema seu. É você que tem o poder de determinar como é que você vai reagir. Então, para você conseguir determinar, primeiro, você precisa ter um autoconhecimento e ter treino para isso. De você trabalhar com a parte mais cognitiva. Então, eu vejo assim, as relações sendo muito mais humanizadas, os valores sendo muito mais colocados em práticas, né? A gente teve aí a visita do Papa no Brasil, o quanto ele prega isso, a questão da harmonia, a questão do respeito pelo outro. A gente está indo numa mão contrária, a gente está perdendo o respeito pelo outro. Eu digo para você, eu fui xingada no trânsito outro dia, de imbecil, por uma das minhas melhores amigas. Nossa. Ela não sabia que era eu. Olha só. Então aí você fala, poxa, quer dizer, vamos xingar? Não sei quem é que eu estou xingando, mas vamos xingar.
A brincadeira é essa, a bola da vez é essa, né? As E pessoas não é por pensam aí. assim. A gente está muito reagindo, reativo. Não, você tem que ser proativo. E o engraçado, uma coisa que eu acho bacana, Miriam, até para pontuar, é que as pessoas, elas mudam o seu comportamento. Porque muitas delas foram bem educadas na infância, tiveram uma educação à base de respeito, algumas com valores religiosos, cristãos ou não, enfim, mas com algum valor religioso. E muitas vezes, por força do ambiente do cenário e dessa competitividade, por exemplo, entrar sem dar seta, porque eu tenho que ser o que vai entrar na frente, porque eu não posso ficar atrás, essa competitividade acaba mudando o comportamento das pessoas. E é bem por aí, né? A gente observa essa mudança. Mas existem algumas dicas para mudar esse tipo de comportamento ou para pelo menos readequar esse comportamento, no caso no trânsito, Miriam, você como psicóloga, coaching profissional da área, existem técnicas ou dicas que você possa dar para uma pessoa, por exemplo, tentar se manter calma, para uma pessoa, por exemplo, tentar não xingar ou buzinar para o carro da frente? Existe isso? Dá para pensar assim, Miriam? Tudo isso é treino, é hábito, né? Se você não sorrir, pegar um espelhinho e todo dia olhar e sorrir para o espelhinho, você vai criando o hábito, daqui a pouco você está sorrindo, né? Existe, sim, até um dos programas que eu estou desenvolvendo, que eu chamo de educação emocional, se fazer esse treino. Um exemplo que eu te dou, para poder cuidar do músculo, né? Tudo que é aquilo que você não usa, atrofia, né? Exatamente. Então, para você cuidar dessa musculatura, para você não viver uma vida sedentária, caminhada, bike, academia. Então, a gente tem essa impressão do cuidar do corpo. Só que a gente se esquece que a gente precisa cuidar dessa mente. Se nós não usarmos os nossos neurônios, eles também vão atrofiar. A gente está falando de 86 bilhões, cada um tem as suas responsabilidades aí, as suas funções executivas. E o que acontece? Se eu treinar a minha habilidade de atenção, se eu treinar a minha habilidade de controle emocional, eu consigo chegar no lugar melhor de onde eu estou. Só que o primeiro passo é o autoconhecimento, como eu sou. Em muitas entrevistas eu pergunto, quem é você? Pergunta para minha esposa, pergunta para minha mãe que eu não sei. Então, se você não sabe quem você é, mais uma vez, você reage muito mais contra as demandas daquele ambiente. E se você começa a se autoconhecer, peraí, eu nem vou começar essa discussão porque eu sei onde eu vou parar. Então, você acaba se bloqueando. É como se fosse você cuidar do seu sistema de regulação. Você regula aquele equilíbrio. Ou deu vontade de xingar, mas deixa eu segurar. Eu senti raiva, eu tensionei. Mas você pensar na consequência daquilo e falar, não, deixa eu fazer um treino, deixa eu guardar para mim aqui. Perfeito. Maravilha, excelentes dicas com a professora Miriam Regazzo. Encerramos esse momento do segundo bloco. Logo na sequência, após o intervalo comercial, voltamos aí respondendo mais questões dos nossos telenautas e abordando também esse tema comportamental que é de vital importância para todo mundo que está no dia a dia, seja motorista ou não. Um grande abraço e até o próximo bloco. Eu estava com 122 quilos. Só a academia não funcionava para emagrecer. Uma amiga me indicou o Dieta Saúde. Eu comecei e de um jeito fácil ele entrou na minha rotina. A reeducação alimentar começa no café da manhã. No meu caso, são 45 pontos diários. Com 11 pontos, hoje eu escolhi café com leite desnatado, biscoito de aveia e mel, iogurte, maçã e uva. Comer de 3 em 3 horas, essa eu aprendi. Então, no trabalho, uma pausa para uma fruta e uma barra de cereal. O Dieta Saúde indica a quantidade de pontos para todas as refeições e eu posso fazer as minhas escolhas em qualquer restaurante. Mais tarde na academia é hora de ganhar pontos extras. A cada sequência de exercícios, eu perco peso e acumulo pontos na poupança para usar no fim de semana. Depois do trabalho, da academia e do jantar, vou para o contador de pontos e anoto tudo o que comi durante o dia. Também posso programar as refeições do dia seguinte. Tudo muito rápido e fácil. Mas eu passo a maior parte do tempo mesmo na comunidade. Vejo os blogs e faço o post do dia. Construí verdadeiros amigos no Dieta Saúde, que até saíram do mundo virtual. Primeiro, você acha que o Dieta Saúde é só uma ferramenta de emagrecimento, mas depois, o verdadeiro significado da reeducação alimentar.
Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Na correria da época da faculdade, acabei engordando. Resolvi mudar essa história quando percebi que a minha formatura estava chegando e os meus quilos só aumentando. Minha meta era emagrecer 10 quilos até a formatura. Uma amiga estava emagrecendo contando calorias, mas achei bem complicado. Eu não encontrava todas as informações nutricionais dos alimentos. Pesquisei na internet e descobri a dieta dos pontos do Dieta Saúde. Eu não fazia ideia de que boas escolhas me permitem comer mais. Sempre que eu subia na balança, eu via o meu peso diminuindo e a única coisa que aumentava era a minha autoestima. Foram muitos os aprendizados com o Dieta Saúde. Eu emagreci 10 quilos em 5 meses. Consegui me formar com o peso ideal e meu álbum de fotos ficou do jeito que eu queria. A reeducação alimentar é um aprendizado para a vida toda. Construa os próximos capítulos da sua história com o Dieta Saúde. Eu consegui. Começa agora o nosso terceiro e último bloco do programa Logcomex. Quem vos fala é Fagner Gouveia e tenho a honra e a oportunidade de entrevistar ela, Miriam Regazzo. Como esse é o terceiro e último bloco, a gente passa muito rápido esse bloco, né? A gente vai exemplificar algumas perguntas. Miriam, no primeiro e no segundo bloco a gente falou um pouco sobre o governo, o aspecto da legislação. No segundo bloco a gente falou do motorista, condições e comportamento no trânsito, mas vamos falar agora das empresas, do empresariado. O empresariado, de fato, está preocupado com esses aspectos de saúde e comportamento? E se não, o que podemos fazer para tentar mudar esta tônica comportamental? Eu vejo que a preocupação do empresário vai mediante ao quanto mexe no bolso dele. Então, se aquela política pública que foi adotada, qual é o impacto de eu não seguir? Por exemplo, essa nova lei aí do descanso do motorista, ela compromete a empresa numa fiscalização onde não esteja sendo cumprida e compromete o cliente. Então, se vai mexer com o meu cliente, opa, deixa eu cuidar disso. E aí você tem um incentivo a mais para que aquilo se faça acontecer. Se eu tiver colocando o meu motorista para trabalhar numa carga horária excessiva, se ele está cansado, eu já vi situações de assim, o gestor entregar a cartelinha de rebite e falar, olha, tem que entregar o oxigênio em Belém, não vai dar tempo de você dormir. Não dá tempo nem de você parar para poder ir no banheiro para comer. Então, vai, porque senão vai faltar oxigênio lá no hospital, em tal lugar. E aí, quer dizer, vire-se o motorista, eu tenho um custo, eu combinei uma coisa com o meu cliente e vai. Se ele ganha, se tudo dá certo, ótimo, ganhamos com isso. Se acontece um acidente, se aquela carga se perde, aí ele vai ter uma outra ação. Opa, eu não vou muito mais. Então, não vou mais agir dessa forma. Então, vai muito mais da cultura desse negócio, da cultura da empresa. Eu vejo assim, as empresas que tiveram grandes acidentes, grandes tragédias, elas são muito mais preocupadas em evitar que aquele acidente aconteça. Eu conheço empresas que fecharam as portas diante de um acidente, que o custo é muito alto. Isso eu estou falando de acidentes com danos ao patrimônio. Se a gente falar de danos à vida, é muito mais que isso. Então, isso assim, a referência que eu faço é o quanto isso está sendo compensador ou não. Então, o meu interesse vai ser determinado a partir daí. O quanto eu estou ganhando ou o quanto eu estou perdendo. Ótimo, maravilha. E está até aproveitando a oportunidade, Miriam,
A gente recebeu uma pergunta do Dino Guazelli. Ele mandou às 11h18, agora da manhã, aqui de São Bernardo. Qual é a sua opinião sobre os motoristas que prolongam as viagens, né, e acabam ficando dias sem dormir? De quem é a responsabilidade? Acho que já está bem sintetizado aí, né? É do condutor ou do dono da transportadora? Ou de ambos? São de ambos. Existe toda uma gestão que permite que aquele acidente aconteça e tem o próprio condutor também, né? Então aí nós falamos, por exemplo, de uma empresa que ela tem um motorista agregado. Eu tenho o meu caminhão e muitas vezes essa empresa ela não tem uma ação, ela não sabe o que aconteceu com aquele motorista no dia anterior. E aí para ele conseguir pegar um frete, para poder ter um dinheirinho a mais e para poder se manter, se sustentar, ele acaba fazendo loucura, né? E o que eu tenho visto, acompanhado muito até em sala de aula, professora, o rebite não está mais fazendo efeito, agora é a cocaína. Então, assim, é um estimulante que naquele momento me mantém acordado para eu conseguir cumprir a minha tarefa. Então, assim, a gente fala de uma gestão, o quanto a empresa está cuidando disso. O quanto aquela empresa que está contratando esse embarcador, essa transportadora, ela está preocupada com isso, ou se ela só quer o produto dela entregue. Então, eu acho que assim, é uma visão compartilhada que precisa ter. Empresas que desenvolveram um programa de medicina de sono, por exemplo, de cuidado com o motorista, e que você vê os resultados, o acidente cair muito abaixo, é porque a gente está falando de um ser humano, né? Eu sou totalmente contrária a dizer a pecinha atrás do volante. É um ser humano com alto nível de complexidade, que tem os seus humores, que tem as suas emoções, que tem os seus aspectos físicos, fisiológicos, que precisa se alimentar. É toda uma estrutura em funcionamento que faz parte desse contexto. Sem segurança. dúvidas. E a empresa precisa, sim. E aí os profissionais precisam cada vez mais se preocupar com essa gestão. E aí o meu apelo é esse, desde o instrutor de trânsito, desde esse gestor do transporte, de todos os profissionais, desde os meus alunos em tecnologia em transporte terrestre, é o que você precisa fazer para cuidar dessa gestão. Perfeito. Perfeito, Miriam, excelente. E você trabalhou também bastante tempo com motoristas de passageiros e não só Sim, cargas, né? sim. E aí o cuidado também por lidar com mais vidas é maior ainda, né? Perfeito, maravilha. Bom, então, Dino, respondida aí a sua pergunta e vamos avançando aqui no nosso programa. A gente recebeu inúmeras perguntas, mas uma delas que não quer calar, né? Até um tema polêmico, aproveitando a oportunidade, né? Fala sobre as soluções para o trânsito. Miriam, você como professora de transporte terrestre, também psicóloga, também vivencia o trânsito, existem algumas possíveis soluções para o trânsito, não só em São Paulo, mas nas grandes megalópolis? A minha percepção de melhoria no trânsito é cuidarmos, para poder melhorar a mobilidade urbana, é um incentivo ao transporte coletivo. Né? O número de ônibus ainda que existem, a frota que existem ainda, talvez até seja suficiente, mas por conta dela ficar parada, eu tenho uma frequência menor. Logística de circulação, né? Toda essa logística de circulação que acaba acontecendo. Se a gente fosse se deparar com outros países que tiveram sucesso, primeiro, a malha ferroviária, né, metrô, aqui no caso de São Paulo, ampliada, as ações estão sendo realizadas, né? As pessoas são contra, novo corredor de ônibus em determinado local, mas isso é com o objetivo de quê? De aumentar a frequência desse ônibus, dessa frota. Se eu aumentar a frequência, eu posso até reduzir o número de ônibus. Eu cuido da questão da mobilidade, cuido da questão do meio ambiente. A questão do veículo, do caminhão que não pode trafegar nas marginais. Você comentou de Osasco, imagine se tivesse caminhão, ia estar pior ainda. Então são todas as ações que às vezes a gente pensa, né? Poxa, que ruim, tem os seus aspectos, cada um tem os seus comprometimentos. Mas aí cabe cada um pensar, nós temos isso, o que a gente pode fazer como vai ser a nossa estratégia agora diante daquilo que foi instituído, né? Então, eu acho que o incentivo ao transporte coletivo, você deixar mais o seu carro em casa, é uma das soluções, porque o aumento
da frota cada dia aumenta o número de motoristas. Se a gente for ver o número de pessoas que se habilitam aí por dia é muito grande. Sem dúvida. E aí os gargalos se criam em todos os sentidos. Né? Sem dúvida. Se não me engano, são cerca de 600 veículos por dia na cidade de São Paulo, né? É uma quantidade exorbitante. E até para praticar o exemplo, né, vindo aqui para a TV ABCD, a gente observa os carros em São Paulo, todos os carros têm apenas o condutor. Não tem a política do carona, né? E a gente para olhar realmente, de fato, agora até exemplificando como professor de logística, investimento em malhas metroviárias, né? Investimento em transporte público, sem dúvidas consegue aí amortizar ou pelo menos, quem sabe, mitigar, reduzir os problemas de trânsito. Miriam, o bate-papo está muito legal, confesso a você que recebemos aqui inúmeras perguntas e nós temos uma pergunta aqui, até voltando um pouquinho no tema, mas é uma pergunta rápida, dá para praticar a leitura aqui, da Lídia Maria. Ela fala assim sobre, e para as pessoas que têm medo de dirigir, você como psicóloga, voltando um pouquinho antes, que existe um número grande, isso até muitas vezes é ocultado, né? Mas existe um número grande de pessoas que querem, né, dirigir, mas tem medo. Existe alguma técnica, existe algum curso específico? Você como psicóloga especialista em transporte, o que pode nos falar sobre isso? Tem profissionais especializados nesse tema, né, de cuidar desse medo. O medo, ele tem a ver tudo com essa questão de preservação da vida. E muitas vezes ele está... É complexo o que eu vou dizer agora, mas um exemplo. Na faculdade, um ratinho de laboratório nunca viu um gato na vida. Ele não era para ter medo de gato. Só que se você colocar um paninho que um gato dormiu em cima, ele entra em pânico. Então ele tem uma memória genética de que aquilo é perigoso para ele, né? Então, às vezes, a situação de toda a sua vida, desde que você nasceu, ela refletiu que aquilo é perigoso para você. E aí você trava no volante. Porque é o medo de se acidentar, ou porque viu alguém, um parente que se acidentou, porque viu um acidente de trânsito, a mente te volta ao quê? Ela começa a ser programada o quê? Se preserva, aí ela te trava. Então o medo, ele tem essa função de te travar. Aí é fazer com que, aí pode ser um profissional, um psicólogo, ou até um coaching mesmo, que vai te ajudar a tirar essas amarras, o que te prende. Não, o trânsito é seguro, desde que você haja de determinada maneira, né? Aí depende muito de pessoa para pessoa. Claro que um trabalho psicoterapêutico vai ajudar bastante nesse sentido, né? E mais a prática, o hábito de dirigir. São as duas coisas, a questão técnica e a questão comportamental. Maravilha! E Miriam, diante dessa questão técnica comportamental, a gente já falou aqui um pouco sobre aspectos de soluções, tanto técnicas quanto comportamentais. Como é que você vê o futuro da área de transportes? Como você vê o futuro da psicologia, da sua profissão dentro dessa área de transportes, dentro da logística como um todo? Quais são os próximos passos, o que vem pela frente? Fale um pouquinho também sobre os seus projetos futuros. Abro agora para você falar um pouquinho sobre os seus projetos. Fale um pouquinho para a gente sobre a visão de futuro de tudo isso, Miriam. Bom, o primeiro passo, eu sempre tive essa consciência de que o trânsito precisa ser melhorado, que é muita gente morrendo no trânsito. Então, primeiro, eu trabalho com educação de trânsito. Nesse sentido, é fazer com que as pessoas tenham consciência dessas relações no trânsito. E, por outro lado, os meus estudos, meu trabalho de pesquisa, aí, que eu pretendo agora, estou como aluna especial no mestrado aqui na Federal do ABC, em Neurociências e Cognição, é realizar estudos das funções executivas. Porque o que nós temos como principais causas nesse contexto de trânsito? É a questão do sono, é a questão da fadiga, excesso de velocidade, excesso de confiança, álcool, drogas. Se a gente sabe as causas, por que não atacá-las, né? Aí é todo um trabalho de profissionais, de multidisciplinar, de profissionais que entendem de cada questão, para poder fazer e estabelecer essas relações. Qual que é a minha estratégia? Onde que eu quero atuar? É aqui? Então nós vamos atuar aqui. É atuar na causa. Então, baseado nisso, né, eu tenho todo um programa de segurança baseada no comportamento, onde eu posso ajudar aquele profissional, onde o gestor pode ter uma ação envolvendo procedimento de trabalho, envolvendo a escala daquele motorista, envolvendo uma seleção, envolvendo um treinamento, envolvendo o monitoramento da saúde dele. Então, são vários os aspectos que fazem com que eu tenha um resultado eficaz.
Então, assim, para o meu projeto futuro e aquilo que eu acredito para diminuir a nossa realidade, principalmente em termos de vitimação no trânsito, é a atenção, conhecer as causas, por que os acidentes estão acontecendo, atacar essas causas e aí constantemente atualizando esses profissionais para que isso se torne vida, né? Para que aquilo que ele está fazendo não se faça só hoje, mas que se faça amanhã, que se faça depois. Empresas que eu vejo aí que estão desenvolvendo um bom programa, que passa bafômetro antes do motorista pegar um veículo, e às vezes tem motorista que se alcoolizou no dia anterior, aquilo vai comprometer a segurança. Então, assim, esse olhar diferenciado, multidisciplinar de cada profissional da área de transporte, para que a gente consiga melhorar a realidade e consiga reduzir custo operacional, né? Que acho que essa é a meta de qualquer empresário hoje no transporte, de cada profissional. Sem dúvidas. Maravilha. Tá aí. Entrevistei nada mais, nada menos, repito, que Miriam Regatso, psicóloga, especialista em questões de logística e transporte terrestre. E, Miriam, estamos chegando agora na reta final do nosso programa, deixo você à vontade agora para falar um pouquinho aí sobre as suas considerações finais, mandar um abraço, deixar os seus contatos, para continuar esse bate-papo gostoso com o nosso telenauta. Bom, primeiro eu gostaria de estar divulgando aí o curso de Tecnologia em Transportes Terrestres da Faculdade Zumbi dos Palmares, na qual eu sou coordenadora. É um curso específico para essa gestão de transportes que nós abordamos aqui, com temas relacionados à educação, à psicologia, à gestão de trânsito e à gestão de transporte. Então, um convite aí a vocês através do site www.faculdadezumbidosPalmares.com.br. Estamos em fase aí de vestibular, e funciona na Zona Norte de São Paulo. A consultoria www.patersan.com.br, que é um trabalho voltado à segurança emocional, a segurança comportamental, a educação emocional que nós estamos desenvolvendo, que auxiliando esses empresários, esses gestores, a ter esse olhar diferenciado sobre o profissional que está ali, muitas vezes faltando, se acidentando, que não está tendo a produção necessária. Então, é um aspecto que eu considero aí bastante importante. Maravilha. Encerramos neste momento o programa Logcomex. Aproveito a oportunidade para deixar um beijo a Dona Ivone, ao Bezerra, Lídia, Heriberto, Poliana, a todos os telenautas que nos assistem e um beijo especial à professora Cláudia Bock, que nos prestigia também com a sua audiência. Aguardamos o seu retorno aqui, hein, Cláudia Bock? Um grande abraço, pessoal, e até o nosso próximo programa.